Bom dia! Façam todos um excepcional dia. Como vocês estão? Preparados para mais um Devocional 365, onde a gente faz a leitura da palavra. Iniciamos no dia 1º de janeiro e já estamos avançando aí para o 4º livro da Bíblia. Na verdade, nós já estamos mais da metade do livro. E aí eu te convido a participar conosco, a estar junto, a ler a palavra, entender os mistérios que estão escondidos ali, os tesouros poderosos, para que a gente possa realmente... Bom dia aí para o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube, quem vai assistir agora com a gente, quem vai assistir gravado, que o Senhor possa realmente abrir sua mente para entender. Bom dia, Alex. Tudo bem? Como é que tá por aí? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Mas não vamos quebrar o ciclo. Com certeza. Mas vamos nessa, né? Vamos. Sou eu que faço a abertura. Sim, pode ser. Então a gente vai de números 19 a 21. Isso. E na versão Almeida Revista Corrigida. Vamos fechar os olhos para agradecer a Deus. Pai, te rendemos graça, te louvamos, te agradecemos, te glorificamos. Mais um dia. Obrigado, Senhor. Obrigado por seu amor. Obrigado por sua graça. Obrigado pelo milagre da vida. Pai, te apresentamos este momento, mais um dia, o tempo de live devocional. Ah, Deus, vem e faz o seu mover. Que tudo venha a ser para glorificar o seu nome. Usa-nos da forma que o Senhor achar necessário. Mas que seja sempre, Deus, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, Dani. Seja bem-vindo. Daniel. Bom dia, Daniel. Vamos estudar aqui. Estamos em Números 19, na versão Almeida Revista e Corrigida. Eu inicio Número 19, falando, né? Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, sempre essa comunhão, né? Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo, dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra pura, sem defeito, que não tenha mancha e sobre o que não subiu jugo. E dareis a Eleazar, o sacerdote, e a tirará fora do arraial, e se degolará diante dele. E a Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue como o dedo, e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra com o seu esterco, se queimará a sua carne, o seu sangue com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro e isopo e carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará a sua veste com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E o homem limpo ajuntará a cinza da bezerra, e a porá fora do arraial, no lugar limpo, ou estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. O que apanhou a cinza do bezerro, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar a algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia, se purificará com água, e ao 7º dia será limpo. Mas, se ao terceiro dia não se purificar, não será limpo ao 7º. Todo aquele que tocar a algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto, e não se purificar, contamina os
tabernáculo do Senhor. Aquela alma que extirpada de Israel, porque a água da separação não foi aspergida sobre ele, imundo será. Está nele ainda sua imundícia. Esta é a lei. Quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre que não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar a algum que for morto pela espada, ou outro morto, ou aos ossos de algum homem, ou a uma sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois tomarão do pó da queima da expiação, e sobre ele porão água viva num vaso. E o homem limpo tomará isopo, e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo o fato, e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou a alguns que foi morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. E o limpo ao terceiro dia será, ao terceiro e sétimo dias, aspergerá sobre o imundo, e ao sétimo dia o purificará, e lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém, o que for imundo, se não purificasse a tal alma do meio da congregação, será extirpado, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água da separação sobre ele não foi aspergida, imundo é. Isto lhe será por estatuto perpétuo, e o que aspergir a água da separação, lavará as suas vestes, e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo que imundo tocar, também será imundo, e a alma que tocar será imunda até a tarde. Então, eu consigo fazer um paralelo aqui com hoje, né, a graça que nós vivemos, pois nós temos a presença do Senhor, aí cada um de nós estar valorizando e ter a fé, né, que de fato vivemos com ela. E aqui, depois de algum pecado, alguma situação que ia de encontro, né, aos mandamentos do Senhor, as pessoas estão imundas. Mas infelizmente hoje, por falta de fé, quando alguém peca atualmente, ela não se sente digna do Senhor, se sente imunda, conforme aqui diz, né? E aí se afasta, entre aspas, por fé também, né? Se afasta da presença. Ela crê que por ter errado, o Senhor se afastou dela. Mas não, o Senhor está ali, está contigo. É só você mudar a rota, pedir perdão e mudar a rota, que o Senhor está ali. Você é digno de Deus. Então, por viver muito, né, esses mandamentos, a pessoa não se acha digna de Deus. E aí fica vivendo ciclos negativos, ou está vivendo muito o êxodo, o número dos políticos. E aí você falou sobre o peso, né? O peso que é viver embaixo de muitas regras. É algo tão cansativo, tão enfadonho, que o ser humano não consegue. Deus já viu isso desde o início, quando ele mandou Jesus Cristo. Nenhum ser humano era capaz de se salvar. Fala isso na Bíblia, através das regras. E quando você pega tudo para você, todas essas regras, esse peso todo, você não vai conseguir, né, cumprir todas elas. E aí vai vir o erro. O erro, você acabou de falar aí, é incrível, né? Ele, além de você infringir as regras, ele traz consigo um peso muito grande, que é a culpa. E a culpa, a frustração. A frustração faz com que você se distancie ainda mais. Você se sente tão culpado que você distancia de Deus. Distancia das pessoas também. E aí, ao invés de olhar para trás com aquele erro, você corrigir a rota e realmente aprender com aquilo e fazer melhor, não. Você fica preso naquele erro.
e se torna a pessoa cada vez pior, cada vez mais amarga, cada vez mais ríspida, né? E não acredita. A fé, ela é destruída, esperança. Então, tudo isso, gente, é um efeito dominó. É algo muito, muito sério mesmo. E quando a gente fala sobre isso, você voltar lá no Novo e no Novo Testamento, e você vê sobre os escribas, os fariseus, o amor que eles tinham, o amor entre aspas, né? Assim, o apego, amor não, apego, que eles tinham às regras, que eles falavam com Jesus, ah, não, precisa da circuncisão. Olha aquele ato que era doloroso. E o Senhor Jesus, ele veio, cumpriu a lei e deixou com que nós fôssemos livres. Mas eles não queriam, eles queriam aquele peso da circuncisão. Só que de toda a lei, eles faziam só aquilo. Nos demais regras, eles tropeçavam em todas. E foi quando o Senhor Jesus trouxe a liberdade. Então nós somos livres. Nós precisamos, a partir de agora, a partir desse momento, começar a olhar para a nossa vida. O que está te pesando? O que está te acorrentando aí, essa vida de limitação, de erros, de frustração, de indignação contra Deus? E realmente deixar para trás. Dá uma olhada nesses erros aí, gente. Vamos corrigir a rota. Não tem por que eu passar uma vida inteira. Muitos vão para a sepultura, né, Alex? Com esse peso, com esses erros. Corrige a rota. Perdoa quem fez para você alguma coisa lá no passado e você trouxe esse trauma. Chega de justificar os nossos erros, os nossos sucessos. Ah, mas foi trauma da infância. Maravilha, a gente sabe o que aconteceu. Todo mundo teve seus traumas. Mas nós já estamos na fase adulta, gente. Chega. É na hora de dar um basta nisso aí. Joga esse peso. E vamos seguir. Há quantos mil anos Jesus veio e pregou isso e continuamos repetindo os mesmos padrões? Não justifica. Verdade. E lá em Coríntios 13, quando Paulo está falando sobre o amor, tem um momento que ele fala: quando era menino, fazia coisas de menino, mais ou menos isso, fazia coisas de menino, e agora adulto, tem que tomar atitude de adulto. O que ele quer dizer ali? Para você largar todo o passado, parar de ficar com o meninice, vivendo as dores do passado. Deixa para trás, viver o amor, que o amor é decisão. Sim. Pronto. Você viveu por amor, é uma decisão de adulto, sabe? Agora, você ficar lá no passado, é a meninice, eu sofri isso, eu sofri aquilo, todo mundo sofreu. Sim. A diferença é que eles soltaram, deixou o Egito, como eu faço analogia, né? Deixa seu Egito lá atrás e vamos focar em Canaã. E aí as coisas viram, as coisas mudam, melhora a sua vida. Você para de murmurar, para de ver esse negativo. Porque a culpa é nossa, não é de Deus. Sim, com certeza. Com certeza. É isso, né? E vamos prosseguindo aí, vamos para o 20 agora, gente. A morte de Miriam. Chegando os Samba. filhos de... Oi? Miriam Samba. Isso. Isso. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação no deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Moisés fere a rocha em Meribá. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos parecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, perecido, né? Por que trouxeis a congregação do Senhor a esse deserto? Para morrermos aqui? E nós? E os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer para este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhe apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhes tirareis a água da rocha e dareis beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram
baniram o povo de diante do Senhor. E Moisés disse-lhe: ouvi agora, rebeldes. Porventura, faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não credes em mim, para que não santificardes diante dos olhos do Senhor, de Israel, por isso não faremos entrar esse povo na terra que eu lhe dei. São essas as palavras as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor santificou neles. Então Moisés de Cádiz enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, dizendo-lhe: assim diz o irmão de Israel: bem sabes todo o trabalho que tem nos sobrevindo. Como nossos pais desceram do Egito, e nós do Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, e nós e a nossos pais. E clamando ao Senhor, ele ouviu nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar a tua terra. Não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos da tua água dos seus postos. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos para o teu país, pelo teu país. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada contra o teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disse: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu ou meu povo beber da tua água, pagarei o preço dela. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar o povo de Israel pelo seu caminho, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel e toda a congregação foram ao monte de Or. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte, nos confins da terra. Arão estava recolhido a seu povo, porque não encontrara a terra que deu aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra, nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar seu filho, faz-o subir ao altar de Or, depois despede Arão das suas vestes, e veste com ela Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo, e ali morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, subiram ao monte de Or perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despediu Arão de suas vestes e vestiu elas com Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali, sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão estava morto, choraram por Arão 30 dias, isso é, toda a casa de Israel. Nessa palavra aqui, nesse capítulo, eu achei muito interessante essa questão do pedir, né? Aí Moisés e o povo pediu para o rei de Edom para eles passarem. E esse povo era um povo muito numeroso. Eu tenho certeza que se eles enfrentassem, passar por ali, eles passariam tranquilo, nada ia impedi-los de passar. E além de ser muito numerosos, eles eram um exército muito grande e eles contavam com a proteção do Deus Todo-Poderoso. Eles sabiam que daria vitória para eles em qualquer circunstância. Só que aqui a gente consegue perceber a humildade de Moisés. E eu acredito que lá mais à frente, não sei se foi nessa história ou na outra, o povo questiona Moisés. Moisés, eles não aceitaram, mas vamos assim mesmo. Assim como fez com Jesus Cristo, com os apóstolos. E Moisés, com toda humildade, acatou aquilo ali e se desviou. Ele poderia ter enfrentado isso aí. E aí, Alex, como eu comentei com você mais cedo sobre os relacionamentos, muitas vezes a gente relaciona com a pessoa, com as famílias, com a família inteira, né, com o cônjuge, com o filho. E aí você vê que aquilo precisa ser feito, que é algo que não vai trazer prejuízo para ninguém. Mas aí você encontra aquela resistência. E é nesse momento que nós aperfeiçoamos a questão dos nossos relacionamentos. É o respeitar o nosso próximo, é a empatia, a compaixão. O que aconteceu aqui?
era algo que não ia trazer prejuízo algum. Moisés se humilhou tanto, pedindo para que realmente isso acontecesse. E não aconteceu. E ele entendeu isso e fez diferente. Não confrontou. Aqui vem a questão do confronto, do conflito. E um exemplo muito, muito grande para a gente, né? Implementar isso na nossa vida a partir de hoje. Cuidado, evite. Por mais que você ache que você está certo, que você tem a razão, que é isso, a paz, ela excede todo entendimento. Quando você opta por ter a paz, por deixar que a paz e o amor reine nos seus relacionamentos, eles são realmente transformados. E aqui a gente viu isso acontecer. Nós vimos também a questão do murmurar do povo, né? De questionar. Bom dia, seja bem-vindo. Do murmurar, do questionar. E aí o Senhor, Ele mais uma vez proveu na vida do povo. Mas poderia ter sido diferente. Poderia ter sido a partir de um pedido, o povo pedir com humildade, com amor. Mas olha o que eles fizeram. Eles se rebelaram, eles se revoltaram contra Deus e contra o seu enviado. E aí, quantas consequências negativas. Só nesse ponto aqui, a promessa deles reforçou mais uma vez. Eles não herdariam a terra prometida. Por causa do coração, por causa dos atos, palavras, da forma de agir, de pensar. Então, que sejamos nós, essas pessoas que agimos de forma diferente. Que deixamos a murmúria para trás. A questão do murmurar, do conflito, do querer ser maior que as outras pessoas. Uma chave que eu peguei mês passado sobre conflitos, principalmente familiar, é que no conflito ninguém está errado. Ninguém. Sabia? Ninguém está errado. Se a gente for para a Bíblia diz, né, que a nossa briga não é contra a carne nem sangue, é contra principado e potestade. Aí já entra a questão espiritual. Mas se a gente for para a questão almática, o que acontece? Quando uma pessoa briga com a outra, uma agride a outra, seja lá qual for o contexto, ali mostra na alma, né, que essas duas pessoas têm feridas na alma. Então ela só está sendo reativa a uma situação que a outra está reagindo. Então aí vai gerar esse conflito. Mas quando você vê, nenhuma das duas estão erradas, e sim só expondo a sua dor. E aí gerou aquele conflito. Velho, isso é libertador, mas nem todos conseguem entender isso, sabe? E principalmente quem está com a alma ferida, que não tem um Sim. entendimento sobre o que fala em Efésios, sobre principados e potestades. E aí quer levar no ferro e fogo. Jesus venceu, assim, dá um tiro e agredir, né? E aí mostra, quando a pessoa está curada na alma, no espírito e no corpo, nenhuma dor para seu propósito. Isso Então aí, vamos ao Alex. 21. Isso. Ou 21, Números 21. Ouvido Cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias. Pelejou contra Israel, e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então, Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Omar, ou Omar, Ormá. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, meu Deus do céu. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fástio deste pão tão vil. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreram muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse:
havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor, contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós esta serpente. Então Moisés orou pelo Senhor, orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e que era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte a Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zerete. E dali partiram e alojaram-se destas bandas de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor contra Vaeb em Suf e contra os ribeiros de Arnon, e contra a corrente dos ribeiros que se volve para a situação de Ar e se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Bier. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico sob poço e vós cantai dele. Do poço que cavaram os príncipes, que cavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões. E do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naliel, e de Naliel para Bamote. E de Bamote partiram para o vale que está no campo de Moabe, no cume da Pisga, à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Sião, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelo campo, nem pelas tuas vinhas, e as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Porém, Sião não deixou passar ali pelos seus termos. Antes, Sião carregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza, e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu o fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim Israel tomou todas essas cidades. Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, que em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era a cidade de Seol, e dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos Moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra, até Arnon. Pelo que dizem os que falam em provérbios, vide a Esbom, identifique-se e fortifique-se a cidade de Sião, porque fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Sião, e consumiu o ar dos Moabitas e os senhores dos atos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo que Quemos entregou seus filhos que iam fugindo e suas filhas com cativa de Sião, rei dos amorreus. E nós os derribamos. Esbom perdida é até de bom, e os assolamos até Novo, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias daquela possessão. Lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, e todo o seu povo, a peleja em Edrei. E disse o Senhor a
Moisés, não o temas, porque tu tenho dado na tua mão, e ele, e todo o seu povo, e a sua terra, a far-lhe-ás como fizeste a Seom, e dos amorreus que habita em Esbom. E de tal maneira o feriram, e ele e seus filhos e todo o seu povo, que nenhum deles escapou e tomaram a sua terra em possessão. Tem um entendimento disso? Você até antecipou uma parte, não foi? Então, Sim, foi essa questão. E olha para você ver. A questão, mais uma vez, a questão dos relacionamentos. Gente, nós temos a oportunidade de ver a situação, ter paciência. E, exemplo, aqui Moisés, ele pediu para passar em paz. E aí o rei aqui não concedeu. Não concedeu, ele preferiu ir para o confronto. E olha quantos prejuízos. E quando a gente toma essa proporção na nossa vida, dos nossos relacionamentos com cônjuge, filhos e tudo mais, e a gente não consegue ter a renúncia de deixar os nossos desejos, nossas verdades de lado, para conseguir realmente paz, para conseguir um acordo, isso causa muitos danos na nossa vida. Quantos relacionamentos foram destruídos porque as pessoas não conseguiram realmente paz, não conseguiram ceder em nada, não conseguiram negociar. No caso desse rei aqui, já pensou se ele tivesse, Alex, negociado, deixado o povo de Israel passar em paz? Ele teria continuado com sua terra. Mas como ele foi para o confronto, como ele foi para a briga, olha os prejuízos. No final eles perderam tudo. Será que nós não vemos aí hoje, na nossa vida, a gente não vem perdendo, tomando sérios prejuízos por causa da nossa ignorância, da nossa arrogância, de não aceitar? Será? O que a gente poderia fazer diferente a partir daí, gente? Fica essa reflexão. forte. Forte. E, assim, enquanto você falava, me veio à mente. Geralmente, num casamento, por exemplo, que é o que a gente mais está abordando, quando tem um conflito, existe sim agressões verbais de ambos os lados, geralmente, né? Só que quando tem essas agressões, as pessoas focam muito nas palavras negativas. Mas se Sim, com você for certeza. fazer uma análise do contexto do casamento, teve várias palavras positivas que as pessoas não potencializam, mas foca sempre nas negativas. Ou seja, foca no Egito e esquece Canaã. É da natureza humana focar no negativo. E a gente está vendo aqui nessa passagem, todo esse contexto, por exemplo, no Egito, eles só focam no negativo, só murmuram diante das negatividades, nunca agradeceram-lhes sobre todas as maravilhas que o Senhor fez desde a saída do Egito. Eles não agradecem, só reclamam. Só reclamar. Vou morrer, estava bem no Egito, que isso, aquilo, e só reclamando, só reclamando. E é assim no casamento. Uma palavra negativa é mais potencializada, é mais valorizada do que várias positivas, que certamente eu te amo, você é isso, você é aquilo, coisas boas. Mas não valoriza. É porque está em Efésios 6, a briga é contra principado e potestades. O inimigo ele não vai valorizar o bem, mas sim o mal. Cabe a nós, que somos de mais semelhança de Cristo, entender quem somos nós diante dele e não aceitar as palavras negativas. No mundo teria aflições, no casamento terá briga, mas a maturidade que vai fazer essa diferença. Quanto tempo você vai passar brigado? Aí que vai entrar a maturidade para vocês alinharem, nós alinharmos a rota. Porque todos tem esse que não tem um conflito em seu casamento. Não existe, Certeza. não existe. Bom, gente, é isso. Encerramos. Alice? Gratidão, gente. Quem passou aqui, quem assistiu ao vivo, quem vai assistir depois. Que você possa usar essas palavras. Que você possa realmente aplicar aí na sua vida, para que possa haver uma libertação em todas as áreas da vida. Gratidão, Alex, pela parceria. E vamos que E vamos. e Amanhã a amanhã? gente tá aqui de novo. Ok. Tchau.